Olá, meu irmão, que alegria ter você aqui comigo nesse projeto de discipulado. Eu sou o pastor Jonathan, casado, esposo da Solimara, pai do João Lucas, e quero compartilhar com você tudo que Deus tem ministrado ao meu coração sobre o nosso chamado como homens. Eu sou o idealizador do movimento Homens de Valor e quero muito convidar você a fazer parte desse movimento também, compreendendo o seu propósito e o seu chamado como homem. Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para todos nós, que é a masculinidade bíblica. Em um mundo cheio de confusões sobre o que significa ser homem, nós precisamos buscar na palavra de Deus a direção verdadeira, ou seja, o que Deus espera de nós, qual o comportamento que Ele deseja. Então pega papel e caneta para você anotar, porque vem muita informação valiosa para você nesse vídeo. E o nosso texto base está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 33, onde Paulo nos exorta da seguinte forma: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o modelo, Cristo. E é a partir dele que nós vamos refletir sobre o nosso papel como homens, maridos, pais e cidadãos. E para darmos seguimento, eu separei o nosso assunto aqui em 4 tópicos, e o primeiro fala sobre o papel do homem na sociedade. Para a gente começar a compreender melhor sobre esse assunto, nós precisamos entender a missão dada ao homem pelo próprio Deus, que é liderar com amor, proteger com coragem e servir com humildade. A sociedade muitas das vezes tenta desconstruir essa identidade masculina através de ideologias, ou por outro lado tenta também de todas as formas distorcer, associando masculinidade com agressividade, com insensibilidade, com autoritarismo. Não muito distante disso, a gente pode observar quantos telejornais e programações de TV tentam, por causa do comportamento errado e criminoso de alguns, generalizar essa visão errada a respeito dos homens. A verdade é que esses meios fazem um esforço muito grande para tentar padronizar o comportamento dos homens baseado em uma cultura chamada de moderna, onde buscam um modelo masculino fragilizado, sem identidade, famoso pai de pet, e muito mais inclinados ao feminismo. Homens que já não conseguem mais se conectar com a sua verdadeira identidade. Mas presta atenção, porque a Bíblia nos chama para outra realidade. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15, lemos assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Desde o princípio, o homem foi chamado para ser um zelador, alguém que cuida do que Deus confiou, a criação, a família e a sociedade. O nosso papel não é de dominação, mas de responsabilidade. Somos chamados a ser sal e luz, levando valores eternos para a sociedade, promovendo justiça e sendo exemplos de integridade, de compaixão e de serviço. E no meio de tudo isso ainda precisamos aprender a lidar com os desafios e as cobranças que nós enfrentamos na nossa caminhada, que é o nosso segundo tópico do discipulado de hoje. O segundo tópico fala exatamente sobre isso, como lidar com os desafios e as cobranças que a gente enfrenta. Sabemos que ser homem não é fácil. Somos cobrados para sermos fortes, bem-sucedidos, provedores, equilibrados emocionalmente e espiritualmente. E quando a gente falha, muitas das vezes nós somos consumidos pelo sentimento de culpa ou até mesmo pelo medo. Mas Jesus nos ensina que a gente não precisa carregar esses fardos sozinhos. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele nos convida: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O homem bíblico reconhece as suas limitações e encontra em Cristo a sua força. Como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim lidamos com os desafios e cobranças, não pela nossa própria capacidade, não pela nossa própria força, mas confiando na suficiência da graça de Deus.
No meio de tudo isso, vivemos uma verdadeira guerra entre o homem raiz e o homem moderno, que é o nosso próximo assunto, o nosso próximo tópico do vídeo. O homem raiz versus o homem moderno. Muita gente ouve falar sobre isso. O homem raiz é aquele homem bruto, tradicional, muitas das vezes insensível, e o homem moderno, mais sensível, adaptável, mas por vezes confuso sobre a sua identidade. O homem bíblico não se define por estereótipos. Ele é forte, mas a sua força está no amor e no serviço. Ser forte não é apenas ter força física. Ser forte significa ter autocontrole, ser resiliente, corajoso, ser íntegro, responsável, humilde, saber servir e amar, confiar em Deus e ter um propósito. Preste atenção no que Paulo fala sobre o comportamento do homem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14, Paulo nos orienta da seguinte forma, olha só: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas ações sejam feitas com amor. Aqui está o equilíbrio perfeito: ser varonil, firme, mas ao mesmo tempo amoroso e compassivo. O homem bíblico é sensível, mas a sua sensibilidade não compromete a sua firmeza. O modelo que seguimos é Jesus, que chorou pela dor dos amigos, mas que também enfrentou a cruz com coragem. Não precisamos escolher entre ser raiz ou moderno. Precisamos ser bíblicos. Essa é a escolha certa para a nossa vida. E para a gente finalizar o estudo de hoje, a gente vai falar sobre a nossa maior missão como homens. O comportamento do homem como marido e pai. Finalmente, vamos falar sobre a nossa missão dentro de casa. O homem é chamado por Deus para ser líder espiritual, o provedor emocional e o protetor físico da sua família. Lá em Efésios 5, que nós lemos no início, Paulo nos mostra que o modelo para o marido é Cristo. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Esse amor não é passivo, não é omisso. É um amor que se sacrifica, que se entrega. Não é um amor que exige, mas que serve. E como pais, qual deve ser o nosso comportamento? Em Efésios capítulo 6, verso 4, Paulo aconselha da seguinte forma: e vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitos acreditam que criar filhos é só colocar comida na mesa e tá tudo certo, mas se enganam. É ensinar, disciplinar quando necessário e com amor. E acima de tudo, ser exemplo. Muitos acham que a maior herança que podem deixar para os seus filhos são uma boa casa, carro, bens diversos, porém o nosso maior legado, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos são um exemplo de fé viva, caráter íntegro e amor incondicional. Que bom que você chegou até aqui. Esse projeto é muito importante para formarmos homens que entendem o seu valor. Não estou aqui para te ensinar a ser homem, mas para te ajudar a potencializar tudo de bom e de valor que já existe dentro de você. Tem mais vídeo vindo por aí e eu espero que você aproveite bastante esse tempo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.